cristã. Então, a gente vê aí que Paulo escreveu no capítulo 8, e a nossa lição tomou como tema os limites da liberdade cristã. Então, hoje, nós vamos continuar esse assunto. Então, se você não esteve aqui na aula passada, eu vou lembrar que Paulo estava falando de 2 grupos que tinha dentro da igreja, que a família de Cloe, né, eles escreveram para o apóstolo Paulo, ou informaram ao apóstolo Paulo que estava havendo questões dentro da igreja. Então, Paulo, ele escreve falando dos irmãos fracos. E pesquisando sobre esses irmãos fracos, ou a Bíblia diz também sobre consciência fraca, os melhores comentários, os melhores teólogos que eu pesquisei dizem que provavelmente Paulo estava falando de novos convertidos. Sabe aquelas pessoas que estão no primeiro amor e que tudo tem que ser seguido à risca, e se sair alguma coisa a pessoa já fica brava, né? E aí começa a criticar. Então Paulo estava falando desses irmãos fracos, desses irmãos da consciência fraca, que provavelmente, muito provavelmente, eram os novos convertidos. E Paulo estava falando que estava havendo uma contenda ali com os irmãos fortes. Os irmãos fortes eram aqueles que se consideravam com conhecimento, e esses irmãos, por causa daquele contexto cultural ali, da cidade de Corinto, eles estavam reivindicando direitos. Eles estavam reivindicando direitos porque eles achavam que tinham mais conhecimento. Então, o assunto da aula passada, o capítulo 8, está tratando sobre carnes sacrificadas a ídolos. Hoje a gente não tem isso, né? A gente não tem um templo aqui que tem uma estátua enorme, um deus como era na cidade de Corinto. Eles eram politeístas, eles tinham vários deuses, tinham uma divindade principal, e aí as pessoas iam ali e sacrificavam e levavam carne, era o costume deles. E isso, irmãos, está explicando aqui, se você não estava na aula passada, se você quiser voltar um pouquinho aí, na lição passada, na introdução, está explicando aqui que os gregos e os romanos, eles tinham esse costume, e eles achavam que os alimentos, eles estavam contaminados, os espíritos maus, eles estavam nos alimentos. Então, as carnes eram os melhores animais que eram trazidos para que, através do sacrifício aos deuses, esses alimentos eles fossem descontaminados. Então, aqui na introdução da aula passada, o sacrifício não tinha como propósito somente obter o favor do Deus, com D minúsculo, mas também limpar a carne da contaminação demoníaca. Vê que, só para a gente entender por que Paulo estava falando da carne sacrificada. Era a cultura deles, era algo que acontecia na cidade, todo mundo tinha conhecimento. Os irmãos estão acompanhando? Amém? Por favor, irmãos, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, pode pegar o microfone. Eu quero que os irmãos participem, eu fico feliz com isso. Eu fiquei feliz de ouvir a voz da mãe do Ricardo, a dona Terezinha, né? A senhora tem um sotaque meio espanhol, assim. Estou enganada? Meio assim espanhol, meio assim de outro país. A senhora é brasileira? Não? Espanhol? É espanhol? É brasileira, mas os pais ou viveu na Espanha? Rio Grande do Norte tem um sotaquezinho aí bem característico. Mas bom ouvir sua voz, irmã. Foi bom ouvir a voz de todos, né? Isso é muito importante, ouvirmos a voz dos irmãos. Cíntia, você não estava aqui, todo mundo participou. Todo mundo leu aqui hoje, todo mundo participou. Só não vieram no púlpito, mas participaram da aula. Amém? Então, nós lemos aqui que o objetivo daquele sacrifício era que a carne fosse descontaminada dos espíritos maus. Isso era uma crença pagã, era algo praticado na cidade de Corinto. E aí havia uma contenda entre os irmãos novos convertidos e os irmãos que estavam há mais tempo ali e que se achavam com conhecimento suficiente para dizer que a carne não tem nada, não. Não tem nada nessa carne. A gente pode comer. Por quê? A
carne levada ao templo era uma carne de boa qualidade, dava um bom churrasco, era uma picanha, aquela carne, né, maravilhosa. Daqui a pouco tem um almoço, né? Tem gente que vai comer churrasco. Então, era uma carne de boa qualidade. Então, a carne levada para o templo, ela era sacrificada. Uma parte, a própria pessoa que levou a carne, ela tinha direito. E outra parte poderia ser vendida no mercado. Não tinha açougue, né? Mas poderia ser vendida no mercado. E aí, pode passar. Paulo, vamos voltar então, vamos ler esse capítulo 8, versículo 10, porque a gente está voltando um pouquinho. Volta um pouquinho. Capítulo 8, olha ali, 1 Coríntios 8, 10. Ele diz assim: porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, ou que tem conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas dos ídolos? Então, Paulo está falando aqui desse tipo de pessoa que nós estamos falando. Pode voltar? Paulo está falando de alguém que tem conhecimento, que tem ciência. Então, essa pessoa que achava que não tem problema nenhum, a carne não tem demônio, não. Então, eu vou lá comer. Então, isso estava servindo de mau exemplo, estava criando contenda dentro da igreja e estava fazendo alguns desistirem até mesmo da fé. Então, Paulo traz esse assunto na sua carta e começa a explicar e a falar que muitas vezes nós temos que renunciar a direitos e privilégios. Então, seguindo aí, nós lemos o 8:10, quais eram as questões do capítulo 8 que devem ter sido trazidas aqui na aula passada, quem estava aqui? As questões eram comprar carne no mercado, porque aquela carne do mercado, ela poderia ter sido uma carne sacrificada a ídolo. Então, Paulo, ele orientou a igreja para que não perguntasse a procedência da carne, porque a carne que era sacrificada no templo era uma carne boa e era uma carne que era mais barata. Olha só, que tentação de comprar uma carne, né? Mas era só comprar e não perguntar. E a outra questão era não comer, que foi o versículo que nós lemos, não comer carne no templo. Então, as pessoas, às vezes, eram convidadas e iam lá no templo porque achavam que não tinha problema. Só que ela estava servindo de escândalo, de pedra, de tropeço, para aquelas pessoas, né, novas, que estavam ali querendo seguir tudo à risca. Não tem aquelas pessoas que ficam, né, no primeiro amor. Então, esse era o propósito de Paulo, de estar orientando. E aí, Paulo também traz uma outra questão, que é quando ir à casa de um amigo. Se você fosse convidado a ir à casa de um amigo, você iria lá participar daquele churrasco maravilhoso, mas você também não ia perguntar de onde era a carne. E se aquela pessoa falasse para você da procedência da carne, então você fala, poxa, mas então dessa carne eu posso comer dos alimentos, mas dessa carne eu não posso comer. Amém, irmãos? Estão me acompanhando? Alguma pergunta? Podemos seguir? Então, ainda estamos no capítulo 8, estou fazendo só uma recapitulação para nós pegarmos esse gancho e construirmos essa base para o capítulo 9. Então, entrando aqui agora no capítulo 9, nós vamos ver na introdução da revista, pode passar, o questionamento na igreja, a introdução, sobre o problema de comer da carne sacrificada aos ídolos. O apóstolo Paulo, então, no capítulo 9, que nós estamos entrando agora, ele abre um parêntese para citar o seu exemplo de abnegação, tendo em vista o bem comum. Então, a gente já pode... Pastor Alexandre, eu escutei uma pessoa chamando o senhor lá fora. Está ouvindo, pastor? Por que o senhor está aqui, pastor? Não fica aqui não, pastor. Vocês escutaram alguém chamando pastor Alexandre? Escutou? Fernanda também, Fernando, pessoal do evangelismo, acho que está te chamando. Pastor Paulo, ele é mais quietinho, né? A gente fica assim, olha para ele, pastor, quando o senhor está aí é tão bom. Dá uma segurança, só tem que estar todo culto aí. Não, pastor Roberto, eu ia pedir para ele se retirar. Fazer uma oração contrária. Amém, irmãos? A gente brinca assim, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, pastor.
Viu, irmã Fernanda? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Mas Deus nos dá graça, né? Os irmãos estão gostando da aula, fiquem sentados, amém. Todo mundo está gostando? Pastor, olha que beleza. Glória a Deus. A irmã Nazaré falou glória a Deus, então tá bom. Irmãos, e quando nós olhamos para, como eu falei no começo da aula, há determinados textos da Bíblia que são difíceis de entender sem um contexto. Então, se eu chego aqui e começo a ler e não volto um pouquinho, talvez alguns irmãos que não estão acompanhando, realmente a Bíblia não é um livro fácil, mas não é impossível de se entender, de se compreender. Porque, talvez, até por costume dos brasileiros, né, que não gostam muito de ler, dependendo da versão da sua Bíblia, você tem que ter um dicionário da língua portuguesa. Agora tem até no celular, né? Dependendo de qual o seu tipo de conhecimento da Bíblia, você tem que ter um bom comentário. E talvez para o brasileiro não seja muito o costume de ler. Mas eu creio que aqueles que estão aqui nessa manhã são pessoas que querem conhecer, que querem conhecimento e que têm sede da palavra. Então eu peço ao Senhor que possa abençoar a sua vida de forma sobrenatural essa manhã e que você seja próspero, espiritual, material, na sua vida sentimental, emocional, em nome de Jesus. Porque é louvável, irmãos, ver a igreja assim tão bonita no domingo de manhã. Então eu fico feliz com isso, pastor. Então, continuando, quando a gente pensa, irmãos, não só no que está escrito, pensem nisso comigo. Quando nós lemos aqui os 27 versículos, alguns irmãos chegaram depois, mas nós lemos os 27 versículos do capítulo 9, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta aí. E aí, quando a gente pensa não só no que está escrito, mas em quem escreveu, a gente se surpreende. Porque Paulo aqui, ele começa a fazer uma defesa do seu apostolado. E Paulo, ele começa a fazer perguntas, e aqui nós lemos bastante perguntas, né? O capítulo 9, versículo 1, começa Paulo logo perguntando, não sou eu apóstolo? Porque vamos pensar em quem está escrevendo isso. Como é que Paulo era? Paulo era camarada bonzinho, né? Quando ele não era cristão, ele era um judeu bem assim, calminho. Era assim que Paulo era? Não? Como é que Paulo era? Oi? Sanguinário. Isso aí, Alex, sanguinário. Se você acompanhar a história do Novo Testamento, você vai ver que Paulo, ele era um perseguidor. Mas ele não era um perseguidor qualquer, porque Paulo, ele mandava matar os cristãos. E aí Paulo, ele teve um encontro com Jesus, ele viu Cristo ressurreto, ele falou com Cristo, ele recebeu uma chamada, uma missão da boca do próprio Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos já leram sobre isso? Então, se você pensar em quem era Paulo, e você pensar em quem está escrevendo, você vai entender que o título dessa lição é forte demais. Olha para a sua revista aí, o título da sua lição: Renunciando a Direitos e Privilégios. Paulo, se formos fazer uma análise do seu temperamento, da sua personalidade, Paulo era um cara assim que mudava de opinião? O que vocês acham? Radical, essa é a palavra. Paulo era radical, sério. Paulo era alguém de vontade ferrenha. Alguns aqui conhecem a teoria dos temperamentos, né? Dos 4 temperamentos, que hoje tem até mais, né? Não são só 4. E tem um livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, né? A irmã Isa já leu. E a gente se identifica muito quando lê o livro, porque o livro fala das qualidades e
das dificuldades, vamos dizer assim, das fraquezas que cada ser humano tem, que cada temperamento tem. E uma das dificuldades ou das fraquezas do temperamento colérico, que é o temperamento de Paulo, inclusive ele está nesse livro, é que a vontade de um colérico é uma vontade ferrenha. É uma pessoa que exige seus direitos. Alguém se identifica? A irmã Isa já falou que se identifica. Alguém se identifica? É uma pessoa que não muda. Pastor Alexandre, não? Não, pastor Alexandre, não. Eu já falei que estão chamando ele lá fora, ele não quer ir atender. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Alguém se identifica? Pode não, né? Então, analisando aqui a história do apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, quando ele perseguia a igreja, a maneira como ele conduziu a sua vida, porque assim, o colérico, gente, ele é muito estudioso. E quando ele começa, ele vai até o fim. Então, Paulo, como discípulo de Gamaliel, não é isso? Paulo, ele era top, ele sabia tudo, ele conhecia. Por que vocês acham que Paulo se tornou cidadão romano? Era para qualquer um? Não, mas por causa dessa vontade ferrenha, dessa cólera. A cólera, ela conduz o colérico. Esse é a característica do temperamento, essa vontade forte. Vou falar do temperamento que é o contrário, sanguíneo. Sanguíneo é aquele que muda de opinião. Se está fazendo um negócio, deu ruim, ele continua? Ele desiste, porque ele é pusilânime. Que isso quer dizer? É uma pessoa que age por impulso. E se não está dando muito bom, não está dando muito certo, não, larga para lá, deixa e vamos aqui, aqui está dando certo, vamos aqui. Alguém se identifica? Não tem vontade forte, porque muda de opinião. Ele depende da situação, mas Paulo não era assim. E aí, quando nós vemos aqui o título da lição, renunciando a direitos e privilégios, parece que nós estamos falando de um colérico? Sabe por quê? Porque o temperamento de Paulo foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. E aí, nós vamos ver que a revista vai construir, através de tópicos, todos os argumentos de Paulo, apresentando para a igreja de Corinto os direitos que ele tinha. E depois, lá no versículo 15, capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 15 e em diante, ele vai mostrar que ele abriu mão daqueles direitos que ele tinha. Por quê? Por causa do amor. Porque a ética de Paulo agora não era apenas o conhecimento ou a verdade que ele achava que tinha, porque quando Paulo perseguia os cristãos e mandava matar, vocês acham que ele pensava que estava fazendo algo errado? Não, ele estava protegendo o judaísmo, porque para os judeus ferrenhos como Paulo, protetores da lei, os cristãos, eles eram uma seita. Então, os cristãos, eles deveriam ser eliminados para purificar o judaísmo, que era a religião oficial para os judeus. Então, ser cristão, servir a Cristo, era se desvirtuar dessa verdade que Paulo achava que deveria ser seguida. E aí, por causa dessa verdade, Paulo mandava matar, Paulo perseguia, Paulo maltratava. E aí, ele encontra Jesus Cristo, o Espírito Santo transforma a vida dele, porque o colérico pode ser transformado, assim como o sanguíneo, os outros tipos de temperamento, os outros tipos de personalidade, podem ser transformados e controlados pelo Espírito Santo de Deus. Então, através desse controle do Espírito Santo de Deus, Paulo começa a renunciar a direitos, renunciar a privilégios. E aí, nós vamos ver, pode passar, que ele começa a construir, e quando nós falamos ali de abnegação,
O que é abnegação? Ação de abnegar, de desistir de alguma coisa, uma renúncia. Não fale isso para o colérico, não, por favor. Desistir de alguma coisa? A pessoa que tem vontade forte, você provar para ela que você não deve agir assim. Muda, faz assim que é melhor. Não fala isso, não fala, Cíntia. Se não tiver Jesus, né? Não resolve. A Cíntia, eu acho que entende meio de colérica, hein, pastor? Cíntia está dando aula ali. Deus está trabalhando. Porque a abnegação, diferente de mudança de opinião, de ser vontade fraca, a abnegação é uma característica de um temperamento que é chamado de melancólico. O melancólico, ele é fiel, ele é abnegado, ele é uma pessoa que renuncia em prol de outrem, ou para que o outrem possa ser beneficiado, então ele fica no prejuízo e ele beneficia a outra pessoa, coisa que não é costume do colérico. Mas Paulo, quando nós pensamos em quem escreveu, Paulo, ele foi transformado pelo Espírito Santo, e nós vamos ver isso aqui, porque Paulo, ele renuncia os seus direitos em prol de outro, ele está com esse exemplo de abnegação, vendo o bem comum da igreja, e ele queria passar esse ensinamento para aquelas pessoas, para aqueles irmãos. Pode passar? Então, são dois assuntos que Paulo está tratando aqui. Eu não quero que seja difícil para os irmãos entenderem, mas essa foi a forma que eu consegui entender. Então, se tiver alguma dúvida, por favor, levanta a mão. Sim, pode falar, pastor. Na realidade, o ser humano tem os 4 tipos de temperamento. Sim. Só que não prevalece, né? Sim. Então, todos os 4. E Deus, na verdade, ele não muda o temperamento, porque ele muda a essência do ser humano. Sim. Para as pessoas entenderem os irmãos. O que muda, sim, é o caráter, né? Sim. Só para ficar claro, né, assim, mais claro para os irmãos, que, na verdade, até já uma vez tivemos uma aula aqui, até abordando essa questão alguns anos atrás, né? O pastor está falando que o pastor Antônio Gilberto era um mestre, era um psicólogo. Ele até brincava, vão psicólogo, mas não vão psiquiatra. Das brincadeiras, né? É maluco e tal. Mas, irmãos, é muito interessante. O Paulo, apesar de ser um camarada altamente colérico, como você falou, o melancólico é assim, o sanguíneo é assado, o colérico é isso e aquilo, mas ele permanece um colérico, mas só que uma pessoa totalmente controlada pelo Espírito, né? É verdade. Agora, Deus mudou o caráter dele, como mudou de Pedro, mudou cada um de nós, mudou, porque realmente nós temos que mudar. Tem que haver transformação para se entrar no reino de Deus, né? Foi o que aconteceu, como diz aqui nessa lição. Paulo era um camarada altamente focado e centrado para pregar, para viver e pregar o Evangelho, né? É uma coisa assim que, como você vai descrever aí, vai falar que quem leu a revista vai ver que realmente, né, ele abriu mão dos seus direitos e privilégios para justamente, né, aqueles irmãos mais fracos, e até os judaizantes, vamos aí pela tangência, né, que a revista não aborda, mas eles estavam ali circuncidando, né, no sentido de estar ao redor, né, de que para haver falhas ali, principalmente dele, porque ele era um expoente realmente, mas que realmente ele impõe, vamos dizer, ele nem vem impor o que ele mesmo descreve aqui nesse capítulo, quem anuncia o Evangelho, viva do Evangelho, porque o próprio Senhor disse isso, mas, no entanto, essa lição é tão rica que, às vezes, a gente acaba perdendo para poder ganhar, não é verdade? E, às vezes, é preciso entender essa coisa. Amém, isso mesmo. Então, se os irmãos já entenderam essa parte da lição, eu me dou por satisfeita, porque nós podemos buscar o controle do Espírito sobre a nossa vida e mudarmos aquilo que nós éramos no passado, a maneira de ser, e porque assim a nossa vida é uma transformação todos os dias, irmãos. Então, às vezes nós temos certas dificuldades e as pessoas que estão ao nosso redor, elas falam sobre isso. A luz do justo vai brilhando dia após dia. Isso. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não somos imperfeitos. Uma própria lição de escola fala aqui
na lição anterior, por exemplo, fala que se o homem busca a perfeição, se ele acha que sabe tudo, ele está redondamente enganado, porque o ser humano é imperfeito. Na verdade, na lição 8 fala muito bem sobre isso aqui, o autor é muito feliz, né? Porque muitos, mesmo no nosso meio, tem gente que sobe no púlpito, chegaram ao estágio tal, que acha que o homossexualismo não tem problema, que acha que exigir, pedir as primícias entregadas ao seu não tem problema. Quer dizer, chega a um ponto tal, irmãos, que eles acham que o seu conhecimento, vamos dizer, ele não tem mais para onde. Então, ao invés de ele subir com humildade, já sobe com arrogância, e, como diz na lição anterior, estou falando sobre, justamente, irmãos, sobre que o saber, irmãos, ele sobrepesse. Se a pessoa não tomar cuidado, mesmo, principalmente no nosso meio, porque o mundo está certo, mas no nosso meio, ele pode ter realmente uma queda feia. Amém. Infelizmente, bastante difícil. É verdade. Essa lição 8ª fala sobre o saber, o conhecimento. Acho que quem leu, irmão, aprendeu muita coisa a respeito da humildade. Porque vê um homem como Paulo, conhecedor de tantas, né, coisas de conhecimento, e ele ser um camarada submisso, mano, poderia até surgir uma pontinha, né, de orgulho, né? E a gente vê que, eu quando leio essa revista, estava lendo ontem, relendo, né, esses capítulos, e vendo 8, eu li 8, eu li 8 e 9, bom, gente, como realmente hoje isso está distante do verdadeiro, irmão, evangelho. Tem homem de Deus? Claro que nós temos homens de Deus, às vezes a gente vê, mas infelizmente a gente vê na mídia, né, a realidade crua e nua, né, irmãos? Mas ainda tem os fiéis, ainda tem a igreja. Amém. Chamada Filadélfia. Amém. No mundo, né? Porque está aí a Laodiceia e Filadélfia, mas a Filadélfia é aquela que vai subir, mas está aí, irmãos, vamos caminhando. Mas é isso mesmo, entendeu? Amém, amém. Então, voltando ao capítulo 9, o pastor voltou lá no capítulo 8, mas hoje nós estamos no capítulo 9. E é importante construir esse raciocínio. Então, são dois assuntos que Paulo vai tratar. Paulo estava fazendo uma defesa, por isso tantas perguntas, né? Perguntas retóricas, isso é, perguntas que você faz e não precisa responder, só para a pessoa pensar. Uma defesa para os que questionavam, então tinham pessoas que estavam questionando a autoridade apostólica de Paulo, isso está no versículo 3, capítulo 9, versículo 3, se você tiver com a Bíblia aberta. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Então, nós estamos vendo que tinham pessoas que condenavam e questionavam a autoridade. E Paulo também está falando de um outro assunto, o direito de ser sustentado pela igreja, o suporte financeiro aos obreiros. Então, voltando, no capítulo 8, Paulo está falando sobre o assunto da liberdade que alguns achavam que tinha de comer a carne sacrificada a ídolos e que esta liberdade estava incomodando aqueles fracos e novos na fé que achavam que era errado, que não deveria fazer isso. E alguns estavam se desviando por causa dessa atitude de alguns irmãos. Então, a igreja que praticamente estava dividida, e aí a família de Cloe manda uma carta ou informa ao apóstolo Paulo o que estava acontecendo na igreja, porque ele não estava na cidade de Corinto. Ele escreveu uma carta. Acredito que ele estava em Éfeso nessa oportunidade que escreveu essa carta, e aí essa carta chega para ser lida para a igreja e resolver perguntas, questionamentos e situações que estavam acontecendo na igreja. Amém, irmãos? E aí Paulo abre um parêntese sobre esse assunto do capítulo 8, e aí ele começa no capítulo 9 a construir ensinamentos, argumentos, através de perguntas, através de citações do Antigo Testamento, das palavras de Jesus, para confirmar o seu apostolado e para falar sobre o direito que ele tinha de ser sustentado, não só ele, mas os obreiros, de ser sustentado, de ter suporte financeiro da igreja de Corinto, mas ele abriu mão, como bom colérico ele conseguiu abrir mão, né? Abrir mão, mas pelo temperamento transformado, aquilo que Jesus Cristo fez na vida dele, através do seu Espírito Santo, ele conseguiu ter um espírito abnegado, ou ter abnegação. Pode passar?
Até aqui tudo bem, irmãos? Alguma pergunta? Só o pastor Paulo falou. E a Cíntia. Ricardo, pode falar. Só uma pequena colaboração. Eu tenho o Paulo, ele é um homem que ele foi levantado por Deus para conseguir andar em vários estamentos sociais. Ele consegue falar tanto com uma pessoa muito humilde, como falar como reis. E o que ele está usando aí, dessa construção através de perguntas, é o método socrático. Ele é muito inteligente. Ele é fantástico. Então, ele está usando o método socrático, que a gente faz perguntas, que a gente induz a pessoa através de perguntas. E, com isso, ele demonstra, mais uma vez, o quão Deus o preparou para esse ministério. E isso que você estava falando é importante, Ricardo, porque muitas vezes nós temos métodos para fazer determinadas coisas. Métodos, maneiras, e esse foi um método, mas a essência, ela não pode mudar. O método pode mudar, mas a maêutica que ele usou é de fazer perguntas para trazer à luz o conhecimento. Esse era uma proposta, né? Uma delas, sim, da filosofia grega, sim. Então, ele estava falando para uma população muito influenciada pelo helenismo, né, pelo grego, né? Sim, totalmente, né? Então, nós vamos ver lá no capítulo 8, versículo 13, que Paulo diz assim: pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, este é o último versículo do capítulo 8. Então, trazendo isso, se alguma coisa escandalizar o meu irmão, então eu tenho que deixar de fazer, porque na ética do mundo, né, não quero nem saber, mas na ética do reino de Deus, eu me preocupo com o irmão, e para não escandalizar, eu deixo de tomar determinadas atitudes ou fazer determinadas coisas que possam escandalizar ou incomodar o meu irmão. Então, Paulo estava falando sobre isso, ele termina falando sobre isso, e agora, no capítulo 9, ele vai começar a falar dos direitos que ele tinha, e um desses primeiros direitos era o suporte e o sustento financeiro para obreiros, porque isso era uma coisa muito forte, muito contundente. Então, Paulo usou um exemplo muito, muito forte mesmo, para poder mostrar que ele estava ensinando no capítulo 8, mas que ele era exemplo do que ele estava ensinando. Ele era um exemplo de que, às vezes, você precisa renunciar a direitos e privilégios para o bem do seu irmão, para o bem comum. Então, lá no versículo 13, que nós já lemos, Paulo vai falar sobre isso, e aí ele continua. Então, seguindo aí a lição, né, nós estamos do 1 ao 7. Ele vai dizer, do 1 ao 7, tenho direitos. Então, o exemplo na prática, nós estamos estudando o exemplo na prática do que Paulo falou no capítulo 8. Pode passar, nós já lemos. Então, tenho direitos, conforme aqui a lição, do capítulo 1 até o 14, Paulo vai apresentar todos os seus direitos. E quais eram os direitos de Paulo como apóstolo e fundador da igreja de Corinto? De ser sustentado financeiramente pela igreja de Corinto. Porém, nós vamos ver que ele abriu mão disso. Pode passar. E aí, qual é, seguindo aqui a lição, o tópico 1, o direito ao sustento, direito de ser sustentado pela igreja. E lá em 1 Coríntios 4:15, não sei nem se vai dar tempo de ler todos os textos, porque a lição sugere bastante textos, né? Todos acharam? Paulo vai dizer, porque ainda que tivesseis 10.000 aios, ou em algumas versões, pedagogos, né, ensinadores, professores, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então, quem foi que fundou aquela igreja? Pelo que a gente leu? Paulo. Amém? Todos entenderam esse texto? Então, Paulo está dizendo, vocês podem ter muitas pessoas que ensinam, que estão aí na igreja, mas quem fundou, quem foi o pai, fui eu que gerei em Cristo Jesus. Volta lá
para a nossa lição. Então, Paulo está defendendo que ele tinha o direito de receber e de ser sustentado, né? Porque ele fundou aquela igreja. E também, no versículo 12, 2 Coríntios, seguindo um pouco mais lá na frente, só para a gente ter uma base aqui para falar, não só ficar nas palavras, 12, diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Não dá tempo de falar aqui sobre esse ensinamento de quais os requisitos para um apóstolo, porque hoje nós vemos que algumas igrejas têm apóstolos, né? Mas se nós formos pensar nos requisitos bíblicos para se ter um apóstolo, o apóstolo, ele, como Paulo diz aqui, ele mesmo diz, né, que não sou eu apóstolo, no versículo 1, tá? Voltando para 1 Coríntios 9. Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, esses eram requisitos para ser apóstolo. Então, nós vemos que há um ensinamento bíblico, há requisitos bíblicos para que alguém seja chamado apóstolo. Não é apenas um cargo, um título ou uma menção honrosa, não. Haviam requisitos para ser chamado de apóstolo. Pode voltar lá na lição, vamos voltar. Então, lá em Atos 1, eu estou lendo aqui a sugestão dos textos da revista, mas é muita coisa. Já são 10 horas. Irmã, seguindo ensinamento? Não. Seguindo ensinamento, não. Como eu falei, não é um cargo, não é alguém que chegou ao último nível, né? Mas é um ministério realmente que requer requisitos, né? Requisitos bíblicos. E aí, volta lá. Tá lá. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, pode seguir, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, em Atos, quando foi lá ao começo da igreja, um dos requisitos, né, eu só estou mostrando aqui na Bíblia, conforme a sugestão da revista, que haviam requisitos para ser chamado apóstolo, para ser um apóstolo. Então, Paulo, ele começa apresentando esses argumentos, e aí, no capítulo 9 de 1 Coríntios, a gente leu o 1 e o 2, ele diz assim: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então, o selo, quando alguém colocava o selo, era como dissesse, me pertence. Então, naquela época, era o selo que dava a noção de pertencimento. Ricardo? Em cima do que você está falando, eu acho que teria até pessoas para falarem muito melhor do que eu da questão do apostolado. Porque nós vamos ver lá a questão dos 5 dons ministeriais de Efésios, capítulo 4, e aproveitando que você acabou de falar da questão do selo, que também está em Efésios. Eu acho que cabe aos pastores falarem essa questão do apostolado no outro momento, porque não cabe aqui. Sim. Mas tem essa questão do dom ministerial do apostolado. Eu acho que tem pastores aqui que vão falar muito melhor do que eu nessa situação, que vai além dessa questão do que Paulo está discutindo aí, que ele vai trazer de novo em Efésios. Nós estamos falando aqui de algumas doutrinas, então a discussão não está em cima disso. Eu estou seguindo só, né, o que está no texto bíblico, que Paulo estava defendendo o seu apostolado, e a gente sabe que algumas igrejas, como a Maria José perguntou ali, né, que algumas igrejas ainda têm, mas se nós formos olhar para o requisito bíblico, né, fica complicado e entra em choque. Eu não vou entrar nessa questão. Só estou mencionando, né? Exatamente, mas é só para os irmãos pensarem, até porque a gente tem apóstolo aqui, não? Tem apostila. Não, aqui na igreja. A apostila vem de apóstolo? Tecnicamente falando, nós estamos apostolando aberto. E abre a igreja.
Irmãos, algumas coisas são discussões, né, que tem argumentos para se discutir nos dois lados, mas o que importa é que nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Amém. E, né, conforme que nós estamos lendo aqui. Então, fala mais alto. Não, vai gravar. Colocou muito bem, irmãos. É o fato de que ali no tempo permite, mas cada um tem no Efésios 4, cada ministério ali tem a sua função, irmãos. Então, essa é uma outra discussão. O que nós estamos focando aqui é que o apostolado de Paulo, as obras que ele realizava, as igrejas que ele abria, a confirmação do seu apostolado, dava a ele o direito ao sustento. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está construindo, através de perguntas, uma defesa, olha, no versículo 3, uma defesa para os que condenavam, para os que duvidavam do apostolado de Paulo. Então, ele começa, né, seguindo aqui a lição, direito ao sustento. O tópico 2, lá no versículo 5, é o direito sustento à família, ou de levar a família, o argumento para que a igreja sustentasse não só o apóstolo Paulo, mas também a família, porventura, se ele quisesse caminhar ou viajar com a sua família. E aqui nós vemos também Paulo citando os outros apóstolos, os irmãos do Senhor, e Cefas ou Pedro, que eram casados, que tinham família, e aí cai por terra uma outra doutrina, que é a doutrina do celibato compulsório, em que a pessoa é obrigada a fazer, né, o celibato, ou ser celibatário. Então, cai por terra essa doutrina, porque apresenta aqui que os apóstolos, eles tinham esposa, eles tinham família. Paulo questiona, não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã? Algumas versões dizem, mulher, vírgula, irmã, enfim. Então, ele está citando os outros apóstolos que tinham a sua esposa. Então, aqui também não dá para entrar nessa discussão, mas cai por terra uma outra doutrina, não a doutrina evangélica, mas a gente sabe de qual igreja é, não vamos entrar nesse tópico. Pode passar. Oi? O Ricardo é professor de História, por isso que ele está aí, doido para falar, né? Doido para falar. Vou renunciar. Usa seu dedinho, vai. Pronto, para passar. Seguindo a revista, então, no tópico 3, o direito à recompensa pelo serviço prestado. Então, aqueles que cuidam da igreja, que pregam, que semeiam as coisas espirituais, tinham ou têm ainda, né, o direito a colher os benefícios. E aí, se a gente acompanhar do versículo 6 até o versículo 14, Paulo ele vai, e a revista vai aqui colocar em tópicos também isso, esse ensinamento sobre esses argumentos que Paulo usou. E aí, esse texto aí de 1 Timóteo 5, que a revista sugere que nós leiamos, se você puder abrir aí. Ricardo está colocando os textos, né? Está dando aí uma cancha para a igreja. Eu não costumo colocar texto, não. Mas tudo bem. Depois você fica aí, tendo que voltar. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Este é um assunto delicado também, né? Se a gente fosse se prender aqui nesse tópico da lição, daria para ficar até, né? O pastor Paulo já até citou um pouquinho ali. Por quê? Esse tópico, na verdade, aqui, ele pega até a orientação didática, que fala para fazer uma discussão sobre esses direitos, né? E tem o obreiro e os funcionários, os pastores, os responsáveis da igreja. Então, ele fala, se o grupo for maduro, né, a discussão pode ser ampliada para valor de salário, férias, de descanso, recusa de convite, lazer, e entre outros, aí acrescento, 1/3 de férias, 13º.
Porque são coisas normais, entende, irmãos? Esse tópico aqui, que é o primeiro tópico, como você falou aí, ele abrange muita coisa, né? E, agora, se também o perceber que fica difícil tratar dessas coisas que falamos anteriormente, que tem direitos e benefícios, os nossos queridos pastores que labutam, que trabalham, irmãos, com todos esses direitos e benefícios, então a discussão deve ser de forma superficial, né? Até para não haver conflitos, né? Aí na colocação desses benefícios, desses direitos que tem. Porque às vezes acha que só tem obrigação. O pastor não tem direito de tirar férias. Quantos pastores não ficaram doentes, estão doentes? É verdade. Porque dia e noite trabalharam na seara do Senhor. Às vezes não tiveram nem tempo para a família, porque às vezes a igreja exige muito, irmãos. Né? É verdade. Quantos tiveram que ir para psicólogos, ficaram doentes mesmo, emocionalmente, irmão. E é preciso, porque, irmãos, uma coisa é se tratar com o ser humano, que é uma coisa complexa, né, irmãos? E você conduzir vidas, almas para o céu, irmãos. Então, o pastor que é consciente, ele sabe que ele é um grande responsável pelas ovelhas que estão sob ali os seus cuidados. Então, a gente tem que reconhecer, né, que tem tudo isso, né, irmãos, para ser feito, né? Direito a tirar férias, descansar, passear, ter lazer, enfim, né? Isso é importante. Agora complicou, irmãos. Pastora Beth entrou. Estou escutando, vocês estão chamando a senhora lá fora, pastora. Você já passou da parte que produz temperamentos. A aula não vai acabar hoje. A aula não vai acabar hoje. Não vai, pastor. Pastor, olha, pastor, eu gosto muito de dar aula, mas eu gosto mais de ouvir os irmãos. Eu gosto, é algo assim que me deixa muito feliz, é quando a igreja participa, quando a igreja fala. Aí acontece a aula. Porque só eu falar não é aula, gente. Isso não é aula. Você só deu um terço da... Vou ser mandado embora, irmãos. Vou ser demitida hoje. Mas, como eu falei, se nós olharmos para a vida de Paulo e vermos que Jesus transformou a vida desse homem a ponto dele renunciar aos seus direitos, eu já me dou por satisfeita com esse ensinamento, que é muito forte isso, muito forte, muito forte. Só quem convive com colérico sabe, né, Cíntia? E essa questão que o pastor Paulo está levantando é porque... São 4 tópicos. Sim. Porém, você está com menos de um terço. Vou ser demitida, eu não cheguei na metade, sem pressão. Olha só, eu sou mais popular. Você vai ter que continuar essa aula, não tem como, né? Para mim, você vai ter disponibilidade. E se você continuar assim, você vai ter que dar uma terceira. Ah, meu Deus. Na aula seguinte, você vai ter que correr. Para quem quer essa lição, porque ela é grande. A 8ª foi curta. É, verdade. Então foi curtinha, mas essa aqui ela é o dobro, quase o triplo da... É verdade, ainda bem que o senhor reconhece. Viu como é? Quando eu li, eu sabia que ela ia ser assim. E a gente nem entrou nas questões polêmicas. Tem umas questões polêmicas aqui. Uma dessas questões polêmicas, eu não vou polemizar, só vou citar porque o pastor Paulo falou. Nós temos que ter equilíbrio. Acho que essa é a palavra, equilíbrio, tenho certeza. Por quê? A igreja, ela deve abençoar quem trabalha, quem cuida, quem prega, quem semeia as coisas espirituais, tem o direito de... Esse é o ensinamento que nós estamos lendo aqui. E só que tem igrejas, irmãos, que elas não procedem assim. Então, essa falta de equilíbrio é que gera o problema. Por quê? Eu já fui pregar em igrejas que não pagou nem a minha gasolina. Eu fui semear. Eu fui cuidar. Que muitas vezes, quando a gente prega, acabou a pregação e as pessoas vêm conversar, vêm pedir oração, e você fica ali. Tem igreja que não paga o lanche, que você tem que pagar. O lanche, para você... Acabou ali, você ainda está ali, né? Então, isso é uma falta de equilíbrio, isso é um outro lado da moeda. Agora, por outro lado, tem pessoas que cobram, e cobram muito para pregar. Cobram muito. Então, elas estão colocando um valor naquilo que elas estão fazendo. E isso é um desequilíbrio. Por causa desse desequilíbrio, é que, às vezes, a gente encontra pessoas que falam mal da igreja.
pessoas que falam mal, tanto por não abençoar, por não honrar aqueles que estão ali trabalhando, como também falam mal dessas pessoas que cobram demais, que põem um valor naquilo que estão ensinando. Mas, graças a Deus, essa igreja aqui é uma bênção, amém, irmãos? Eu creio que essa igreja é uma bênção nas nossas vidas e ela abençoa. Porque Paulo cita esses argumentos aqui no capítulo 9, tratando exatamente até mesmo do ensino de Jesus a respeito disso. Não sei se vai dar tempo da gente ler, não sei se vai dar tempo de terminar a lição, mas como eu falei, se nós aprendermos que nós precisamos muitas vezes de anunciar direitos e privilégios em prol do outro, para o benefício da igreja ou de outro, que isso já é um ensinamento fortíssimo para nossas vidas, porque abrir mão de direitos e privilégios não é para qualquer um, apenas para aqueles que são transformados pelo Espírito Santo de Deus. E nós estamos falando aqui de alguém que estava elencando, ele estava citando os direitos que ele tinha, para ele dizer depois que ele abriu mão disso tudo. Amém? O direito à recompensa pelos serviços prestados, então, é o tópico 3, a gente vai passar correndo agora, vai passar tudo correndo, não vai dar tempo de ler todos os textos, porque, pastor, se a gente for ler todos os textos que estão aqui na revista, não dá tempo mesmo, não. Pode passar, Ricardo. Então, até aqui, nós falamos dos direitos, dos privilégios que Paulo poderia ter como apóstolo, como fundador da igreja, como aquele que pregava a palavra e vivia disso. Paulo, ele fazia tendas, ele trabalhava, ele tinha o seu sustento, mas ele não queria ser pesado e ele não queria ser desqualificado, ser um mau exemplo para os irmãos, então ele trabalhava. Ele estava ali fazendo a obra do Senhor, abrindo igrejas, enfim, fazendo aquilo tudo, mas ele também poderia usufruir do direito de ser sustentado pela igreja. Então, a partir do versículo 15, ele vai começar a escrever que ele renunciou a esses direitos. Então, entre aspas ali, nós podemos dizer que Paulo estava usufruindo da sua liberdade. E a liberdade cristã, ela é diferente da liberdade do mundo. Posso ir para a conclusão, pastor? Tenho mais 5 minutos. Tem a lei de Deus, pois é. Aí, está tudo ali, ó. Responsabilidade de Pode ir para a conclusão. Olha ali, eu sabia que a lição ia ser grande. Se a gente vir aí, ó, a outra eu destrinchei para as pessoas, né, os irmãos entenderem tudo que estava aqui no capítulo 9. Mas agora eu... Oi? Isso. Então, os argumentos de Paulo a partir... Você está com a Bíblia aberta aí, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Eu não fechei, não, mas eu mudei de capítulo. Então, eu não sei, algumas Bíblias, elas trazem um título em cima do capítulo, né? Na minha Bíblia, essa Bíblia aqui, eu nem sei... a minha Bíblia é a Revista e Corrigida, tem um título aqui, ó, A Liberdade e o Direito dos Apóstolos. Então, Paulo estava falando ali dos apóstolos, dos obreiros, dos pastores que cuidavam. E agora ele vai falar daquilo que ele abriu mão daqueles direitos e ele vai usar os argumentos bíblicos. A lei de Deus. Nós lemos esse texto aí? Não, né? Viu, pastor? Está tudo na revista, ó. A gente não leu esse texto aí. Os irmãos que puderem abrir lá, muito interessante. Eu gostaria de ler esse. Paulo vai lá na lei. Não atarás a boca do boi quando trilhar. Pastora, não entendi nada, o que significa isso? Bem, nesta época, assim como na época de Paulo, Paulo está usando exemplos que aquela audiência, aqueles irmãos que estavam lendo ou escutando aquela carta que estava sendo lida na igreja, ele usou exemplos que eles entendiam. Então, aqui ele está citando no versículo 9, um versículo, não atarás a boca do boi que trilha o grão, um versículo lá do Antigo Testamento, sobre aquele trabalho do agricultor, né, quando ele vinha com o boi amassava o trigo, e alguns pagãos, ou que não eram do povo de Deus, eles atavam a boca do boi, porque eles achavam prejuízo, quando saía o milho ou o trigo, o boi comia. Então, o que eles faziam? Eles tampavam a boca. E aí Deus
tendo cuidado, Deus sempre teve cuidado, né? Na sua lei, ele abarcou todas as espécies de pessoas, até os animais. Então, Deus sendo justo, e era uma maldade. Imagina, o boi ali, é a comida do boi, né? Eles comem milho, comem trigo, as coisas cruas. Quem foi da roça aqui, entende o que eu estou falando, né? E aí, Paulo está dizendo, ele estava ali trabalhando, mas ele também estava participando daquele trabalho, era como se fosse um salário, uma recompensa para o boi. Então, Paulo estava falando, como que eu, sendo apóstolo, trabalhando tanto na igreja, cuidando tanto das pessoas, eu não vou ter direito de receber por isso? Vocês não podem atar a minha boca. Vocês não podem deixar de me pagar, porque a igreja de Corinto não pagava Paulo. A igreja de Corinto não sustentava Paulo. Igrejas mais pobres que a igreja de Corinto, que era numa cidade grande, ajudavam Paulo, davam oferta para Paulo, mas a igreja de Corinto não fazia isso. Então, era isso que Paulo estava falando. Então, ele renunciou a esse direito e ele estava mostrando isso. E o que quer dizer? Sim, pagam. É verdade, pastor, foi bom. Foi bom o senhor ter citado isso, porque ele fala aqui que outros obreiros recebiam o salário. E por que ele estava sendo privado disso? Porque ele renunciou. Ele não cobrou da igreja. E ele diz também que ele não estava escrevendo essa carta para cobrar ou para mostrar, não. O objetivo de Paulo era mostrar que ele abriu mão. E talvez a igreja não tivesse nem pensado sobre isso. Talvez a igreja nem tivesse parado para pensar, poxa, a gente nunca abençoou Paulo. Não. Talvez algo que foi acontecendo e que Paulo não recebia o sustento, mas é porque ele mesmo abriu mão. E aí me faz lembrar do exemplo de Jesus agora, lá em Filipenses, que Paulo escreveu, que deve existir dentro de nós o sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo aniquilou-se e, tomando a forma de homens, não exigiu seus direitos que tinha como Deus. Então, ele se aniquilou. E, às vezes, as pessoas que têm esse temperamento mais forte, elas têm muita propensão a isso, de exigir direito, de falar, eu conheço, eu sei o que eu estou falando, eu quero assim, tem que ser assim. E, às vezes, não tem aquela conversa, né, Cíntia? Já está nesse nível? Transformado pelo Espírito? Não, gente, eu estou falando aqui no geral. E a lição, pregação, a palavra, a meditação, primeiro corta no que está falando. Então, às vezes, é preciso uma conversa, é preciso uma conciliação, e muitas vezes a gente precisa perder a razão, perder o direito para poder ter o bem comum. É isso, para poder ver o outro bem, para poder ter um bom relacionamento, muitas vezes a gente tem que perder o direito. Perdeu? Isso aí, irmã Isa. Então, a justiça intrínseca era a justiça que estava contida naquela própria atitude, naquele próprio acontecimento, porque Paulo tinha direito. Então, esse argumento, ele renunciou também, que o trabalhador é digno do seu... Porque Paulo era escravo? Não, mas ele se fez de escravo, por vontade própria. Né? O costume judaico, lá em Números 18, também é outra que dá pano para manga, o costume judaico. Quando a gente fala de levita, né? Vem os levitas, aí vem os levitas cantar, né? Claro que existe o ensaio, às vezes a gente vem aqui para cá na igreja, né, no sábado, e tem ensaio, fica horas aqui, mas aí, né, aí fica o vocal ali nos banquinhos, o pessoal ali sentadinho. Quando a gente fala de levita, porque esse costume judaico que Paulo está mencionando aqui é do levita. Sabe o que era o levita? Não eram só os cantores. Aí o pastor Roberto, ele é especialista em números, né? Porque ele ficou 3 anos falando de números lá na igreja sede, Nova Holanda. Então, ele é especialista em números. Ele pode, sim, dar aula melhor do que eu. Mas eu só vou mencionar que o levita era aquele que desmontava a tenda, que montava a tenda, que carregava a tenda, que ficava na porta, que fazia a limpeza, que limpava os sacrifícios, que limpava o local do sacrifício, que cuidava de tudo
tudo que tinha que estar de olho no azeite, porque não podia acabar de trocar os pães. Fala, pastora, me ajuda. Pegava água, pegava lenha, cortava a lenha, matava os animais, abria, limpava. Alguém quer ser levita aí? Fazer a mesma coisa? Quer? Ih, tem pouca gente, hein? Moía o material do azeite. Viu? Olha, quando chamar de levita, aí o povo do louvor, cuidado, hein? As coisas mudaram. Mudaram, as coisas mudaram. Porque o levita não era só o cantor. Então, o levita eram aquelas pessoas da tribo de Levi que não tinham direito à herança, não tinham direito a trabalhar fora do que fosse o serviço do templo e, por causa disso, tinham direito às ofertas que eram trazidas. É isso, pastor Alexandre? É isso, pastor Paulo? É isso, pastora? Entenderam, irmãos? Então, era um direito. E aí, por causa do trabalho no templo, esses levitas, eles renunciavam à herança de terra, em ter terra, em lavrar terra, para poder prestar o serviço no templo. Então, eles renunciavam, e Paulo estava trazendo esse exemplo, mas Paulo também trouxe o exemplo, ou trouxe o argumento, ou trouxe o ensinamento da boca do próprio Senhor Jesus, porque era uma ordem do Senhor. E nós vamos ler aqui, eu vou parar por aqui, que já são 10h20, Mateus 10. Era uma ordem do Senhor Jesus, então o ensinamento estava mais do que chancelado, selado pelo Senhor, daquilo que Paulo estava usando como argumento do seu apostolado, da autoridade. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Ou, em outras versões, digno é o trabalhador do seu salário. Então, Paulo abriu mão de ter bens, de trabalhar, porque a função de Paulo, a profissão de Paulo, era algo que dava muito dinheiro. Imagina, naquela época, construir tendas, construir tendas, e essa era a profissão dele. Isso dava muito dinheiro, mas ele só trabalhava para o seu sustento e não para ficar rico. Ele abriu mão dessa profissão por causa do reino, por causa da obra. Lucas 10:7, nós não vamos ler, porque é o mesmo ensinamento, o trabalhador é digno do seu salário, e 1 Timóteo 5:17-18, que nós já mencionamos aqui, sobre o Paulo ensinando a Timóteo, que era um novo pastor, sobre esta questão do salário, e quem servia bem devia ser honrado com duplicada honra. Sabe, pastor Paulo, quando a lição aqui sugere uma atividade, eu pensei que seria tão lindo se a igreja pudesse escrever, pelo menos, como forma de honra, uma carta para algum pastor, para algum líder que seja exemplo. Quem sabe você possa fazer isso e trazer depois, entrega para o pastor ou entrega para o líder que você se espelha, uma carta dizendo da honra de servir a Deus com essa pessoa, com esse pastor, dizendo aquilo que foi bom na sua vida, através da vida desse pastor, ou pastora ou líder. Só que não vai dar tempo, né? Já estamos encerrando. Pode mandar pelo zap. Não, eu gosto de escrever papel. Eu gosto de papel, pastora. Eu sou da antiga, pastora. Você está muito moderna. Pastora está muito moderna. Tão novinha, né, irmã? Eu gosto de papel. Quem gosta de papel? Quem gosta de papel? Eu gosto. Então tem muito velho na igreja. Pronto. Também sou. Eu estava mexendo em alguns guardados em caixa. Eu até falei para o meu esposo, eu tenho uma recordação de 30 anos atrás que eu guardei.
Meu Deus, tem misericórdia. Pode passar. Tem, pastora? A pastora também tem. É brincadeira, pastora. E aí, encerrando... Posso encerrar, pastor? Vou para a conclusão? Tá bom, né? Pode ir para a conclusão. Ó, vai. Ô, Jesus. Não, eu estou perguntando se eu vou para a conclusão, se acabou a aula. Porque a conclusão é a cereja do bolo, irmãos. Conclusão não é mole, não. Bem, aí eu estou encerrando ali eu estou encerrando o segundo tópico, que Paulo renunciou aos seus direitos. Ele vai falar da responsabilidade do despenseiro. Olha, eles não vão me mandar embora, não. Eles não vão me demitir hoje. Ainda tem mais uma chance de me redimir. Mas realmente a lição é grande, são 27 versículos. Pastor Roberto, só para o seu alento. Quando eu dava aula que eu ficava aí, tinha o pastor Roberto tudo certinho, no hora. Depois ele deu uma relaxada, ele vai aqui. Então, às vezes, quando a lição era assim grande, eu chegava na metade, que eu também falava muito. Aí eu ficava uma de doido, né? Faltando 10 minutos, eu trocava a lição. E meu filho, aquele jeito, meu filho. Por que você está correndo desse jeito? Pastor, o senhor fala que é para acabar na hora, eu sou muito prolixo. Aí ele falou assim, mas você cuida, vai trazer um documento no outro. É assim, irmão. Então, às vezes nós temos dificuldade de administrar o tempo, quando a lição é muito grande, irmão. Didaticamente falando. Então, uma lição como essa, mano, ela é tão rica. Eu acho que pode ser dado em 2 aulas, né, pastor Alexandre? Apesar que ele agora é o novo superintendente. Se eu não der a aula, o pastor Alexandre dá. Amém, irmãos? Eu quero agradecer. Sim? Para que todos os meios chegassem ao paraíso. Ele queria isso, essa poder é tão grande que a sua vida mais ele queria todos também se. Amém. Eu acho isso muito importante. A irmã Isa concluiu. A irmã Isa está indo lá para a conclusão, é isso mesmo. Ela leu o versículo 22, que Paulo ele diz por que ele fez isso tudo, por que ele renunciou, por que ele se fez fraco, né? Qual foi o método que ele usou e qual o objetivo que ele tinha. Então, o objetivo dele era a salvação das pessoas, a salvação, ganhá-los para Jesus. E, às vezes, para ganhar as pessoas, principalmente dos que estão de perto, né? A gente tem que renunciar a direitos e privilégios, realmente. Amém? Mais alguém quer falar? Pode orar. Pode orar? Então vamos orar, vamos escovar nossa cabeça. Vocês querem ficar de pé para descansar um pouco as pernas? Eu queria que você pensasse, o que moveu você a estar aqui hoje? Muitos irmãos chegaram cedo. O que moveu você? Ontem nós ouvimos que quando uma pessoa entra na igreja de qualquer maneira, pode ser que até ela receba a palavra, fique emocionada com louvor, mas vai sair da mesma maneira que entrou. Mas quando alguém entra para adorar, não tem como, irmãos. Quando nós entramos na casa do Senhor para adorar, nós saímos diferentes como nós entramos.